Se você é amante de cinema, com certeza você já teve uma ideia para um roteiro de filme. E depois da ideia você deve ter se perguntado, e agora? Como é que eu faço o resto? O vídeo de hoje eu vou mostrar para você como é que um roteiro de um filme ele é construído. Quero deixar claro que a ideia aqui não é ensinar a escrever um roteiro, mas é de como os roteiristas estruturam, como os roteiristas constroem um roteiro de um filme. Até mesmo porque a construção de um roteiro ele é um processo um pouco delicado e demorado. E como o cinema ela é uma arte e construir uma obra artística, ela conta muito com a subjetividade de quem está escrevendo também. E a ideia dos meus conteúdos aqui é mostrar de como funcionam esses bastidores por detrás da câmera, como funciona a construção de narrativas dentro do cinema e dentro de séries. Engana-se você que pensa que quando um roteirista ele tem uma ideia, ele senta na cadeira em frente ao seu computador, um programa específico para escrever roteiros. Sim, existem programas, softwares específicos para se escrever roteiros. O mais conhecido no mercado é o Final Draft. Eu não uso o Final Draft porque eu não tenho dinheiro para comprar, porque é um pouquinho caro. Então eu uso o Celtics mesmo, que é uma ferramenta gratuita que eu nem sei se existe ainda, mas o meu é bem antigo. A construção da história de um filme ou de uma série, ela leva um tempo. Um bom roteirista, quando ele já tem expertise, quando ele já tem um tempo de mercado, quando ele já escreveu várias outras coisas, ele leva sozinho, em média, de 6 meses para construir um filme. Isso é com sangue nos olhos, isso é com vontade de escrever de verdade. Mas um bom roteiro, bem amarradinho, bem construído, ele leva no mínimo 1 ano para ser montado, 1 ano para ser escrito. A não ser que o roteirista tenha ajuda de outros roteiristas. Em caso de séries, geralmente ele é um trabalho um pouco mais coletivo, existe mais um grupo de roteiristas além do roteirista que teve a ideia da história. E esse grupo de roteiristas é conhecido como sala de roteiro. Nessa sala de roteiro pode ter entre 3, 4 até 7 roteiristas. Então quando o roteirista ele tem uma ideia, ele começa a trabalhar no seu universo, ele começa a trabalhar os personagens, ele começa a trabalhar a trama, ele começa a trabalhar o tempo, ele começa a trabalhar o local onde o filme se passa, enfim, ele começa esse trabalho muito antes de propriamente sentar na cadeira e começar a finalizar o roteiro. Roteiro não é uma obra literária, ele é muito diferente de um livro. Nesse vídeo aqui, nesse card, é um vídeo que eu explico a diferença entre um livro e o filme. Um livro, quem está escrevendo tem liberdades o suficiente para descrever a sua narrativa, para descrever seus personagens, para descrever o seu universo, para descrever a sua história. Já um roteiro, isso não cabe, porque é um pouco espaço de tempo que um roteirista ele tem ali para poder exibir ou contar a sua história na tela. O roteirista ele precisa ter tudo isso em mente ou anotado, ele precisa conhecer todo o universo, toda a trama, os personagens, as histórias e selecionar poucos momentos, selecionar alguns momentos e montar o seu roteiro, mas que ele seja coeso, que entregue a história inteira. Por isso que não é fácil escrever roteiro. Um roteiro ele tem um formato, ele tem uma forma de se fazer. Esse formato é conhecido como Master Scenes, o que significa, entre outras coisas ali, que cada página de roteiro corresponde a 1 minuto de tela. Então o roteirista ali, ele tem entre 90 a 120 páginas para poder contar uma história. Imagina, contar a história de vida de alguém em 190, 120 páginas, 90, né? Que é muito diferente de um livro de 300, 400 páginas. Então, por isso, o roteiro, ele é 10% inspiração e 90% suor e muita lágrima. Então, os passos a seguir, os passos que eu vou dizer agora, são os passos que um roteirista ele começa a fazer depois que ele já fez tudo isso. Depois que ele já estruturou toda a história, todo o universo, todos os personagens, ele já sabe o que vai acontecer, ele já tem esse universo todo que poderia caber dentro de um livro, ele começa a fazer os passos seguintes que eu vou dizer agora. E o primeiro é a logline. Logline é a premissa do filme toda escrita em uma linha. Se você conhece o site IMDb, você vai ver que logo abaixo ali do cartaz do filme ali em questão,
você vai ver ali uma linha que conta a história mais ou menos do filme. Essa linha, esse logline, ela pode ter de 1 a 3 linhas. A logline serve como um guia narrativo. É o que não permite que o roteiro fuja da história, não permite que o roteirista fuja do tema que ele está escrevendo ali. Uma logline bem definida, bem feitinha. O segundo passo é a sinopse ou argumento. Sinopse, caso de série, se o roteirista estiver escrevendo uma série, e argumento, caso se for um filme. Como a gente está falando de filme, então vamos falar de argumento. É aqui no argumento que o roteirista ele tem uma liberdade literária maior para poder escrever, porque ele escreve o enredo narrado em prosa, sem diálogo. Fulano está dentro de casa escrevendo no seu computador, levanta, pega a chave do seu carro e vai para o trabalho. No meio do caminho ele recebe uma ligação de que a sua esposa está no hospital e ele precisa ir correndo para lá. É mais ou menos isso. E geralmente o argumento ele tem entre 5 e 8 páginas, que o roteirista ele tem uma liberdade literária maior porque ele não precisa se preocupar com espremer a história. Ali ele tem que jogar a história nesse limite de páginas aí. Depois disso, tem o conhecido beat sheet. O beat, ele é um movimento narrativo e ele é descrito em menos de uma linha. São todas as ações do filme, são todas as ações que a história tem, que o roteirista ele vai separando ali. Em menos de uma linha, ele vai construindo, ele vai escrevendo. Como exemplo do nosso personagem fulano, os beats seriam mais ou menos o seguinte. Fulano pega a chave, fulano sai de casa, fulano entra no carro, fulano sai do bairro, fulano tá na rodovia, telefone do fulano toca, fulano vai ao hospital, fulano encontra a esposa. Beats são essas mudanças significativas da história e sem nenhuma descrição. E é aqui que o roteiro passa a ter um pouco mais cara de roteiro, que é a escaleta. A escaleta são todas as cenas do roteiro sem o diálogo, com cabeçalho e descrição. No exemplo do nosso personagem aqui, fulano, essa escaleta ela seria mais ou menos o seguinte: interior, casa do fulano, dia. Fulano está sentado em seu computador finalizando um documento, ele se levanta, pega suas chaves e vai em direção ao estacionamento. No caso, garagem, né? Não é estacionamento. Garagem. Isso é uma escaleta que surgiu do beat que está lá, que é do fulano que está dentro de casa e sai de casa. Existem beats que pode conter mais de uma cena dentro dela e cenas que não precisa ter beat nenhum. Voltando ao nosso exemplo aqui do fulano, quando o fulano ele recebe a notícia no carro, que ele para o carro e volta para ir para o hospital, esse beat ele pode ter mais de uma cena. Como é o telefone tocando do fulano, ele atendendo, ele freando o carro bruscamente, ele girando o carro fazendo o retorno e indo em direção ao hospital. Quantas cenas foi? Eu não contei, mas foi um beat só. Aí depois de tudo isso, é a hora do roteiro? Não se você estiver escrevendo uma série. Se você estiver escrevendo uma série, tem um outro passo aí que é chamado de outline. A outline são descrições da cena com mais detalhes, elas são mais detalhadas e talvez ali um diálogo ou outro. O outline ele não é muito utilizado para filmes, ele é mais utilizado para séries, porque como eu disse no início do vídeo, série ela costuma ter mais de um roteirista, entre 3 a 7 roteiristas trabalhando numa série, em um lugar chamado sala de roteiro. E nessa sala de roteiro, apenas um roteirista escreve realmente o roteiro. Mas todos participam da construção do roteiro. E cada um desses roteiristas escreve uma outline e pega essa outline e manda para o roteirista. E esse roteirista pega a outline e ele começa a escrever o roteiro. Às vezes ele mexe na outline, na descrição da cena, né, que às vezes precisa de um ajuste ou outro ali, ou às vezes está tão bem descrito, o roteirista bem escreveu tão bem ali a outline, que ele simplesmente só joga o diálogo ali e fecha a cena. E aí o roteirista passa de fato a montar o roteiro com todas as cenas, com todas as descrições, com o cabeçalho, dentro do formato Master Cine. Esse padrão de formato Master Cines, ele é um padrão internacional. Toda a nomenclatura que eu falei dos passos, ela tem uma nomenclatura em inglês, porque nós brasileiros ainda não
criamos, ainda nós não temos a nossa linguagem própria, estamos trabalhando ainda nisso, mas a gente ainda não tem um nosso refinamento, ainda está sendo construído, ainda está sendo trabalhado. E aí sim, o roteiro pronto, agora eu posso mandar o roteiro para a produtora e gravar o filme. Não. O roteirista ele precisa fazer o que eu considero mais importante depois disso tudo: revisar. Revisar, revisar, revisar. A revisão de um roteiro ele é chamado de tratamento. E raramente um roteiro ele é rodado logo no primeiro tratamento. Geralmente ele é rodado ali no 8º, 10º, 11º, 12º, e quantos tratamentos, quantas revisões for necessárias para o roteiro ir para a produção. Mas como eu disse, cinema é uma arte, e a criação artística, ela é muito subjetiva, ela vai muito de quem está fazendo ali. Então tem roteiristas que precisam seguir esse passo, precisam seguir isso, senão a história não sai, mas roteiristas mais experientes, roteiristas que já estão um tempo já no mercado, eles já pulam etapas. Tem roteiristas que só faz a sinopse, a escaleta e parte para o roteiro. Gente, então é isso. Eu trouxe esse vídeo aqui para trazer como é que funciona mais esse processo de criação de roteiro, porque eu estou em processo de criação do roteiro, então eu senti essa necessidade de fazer um vídeo falando desse processo de criação, esse processo de estruturar um roteiro. Vou deixar aqui as minhas mídias sociais, pode mandar mensagem, pode mandar um alô, deixa um like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até!